Olá, gente maravilhosa, boa tarde. E estamos aqui para mais um Conversas Diárias com Cristo. Como você está hoje? Se você não me conhece, meu nome é Elizabeth Barbosa e esse canal, né, eu acho que esse perfil, acho que é assim que a gente fala, é exclusivamente para glorificar o nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Só Ele, né, para que a glória dele cresça mais e mais. E eu venho aqui compartilhar com vocês as minhas conversas diárias, né? Porque eu sou uma pessoa que eu pergunto muito. E eu sempre digo que quando a gente ora, né, a Deus e a gente faz perguntas, ele responde, né? Mas nem sempre a gente escuta. E a minha pergunta para ele hoje, durante a minha oração, foi: Deus, que práticas, o que mais eu posso fazer para estreitar o meu relacionamento contigo, a minha intimidade contigo, né? Mas aí a gente, né, começou a falar sobre outras coisas relacionado com isso, claro. E até que eu cheguei, né, e perguntei para ele assim. Interessante é que a Bíblia, ela é muito clara em relação ao que a gente deve fazer para te agradar, para te obedecer. Mas Deus, me fala, você pode me falar quais são as práticas que te entristecem muito, que te deixam, sabe, zangado às vezes, né? Porque Deus, ele tem uma personalidade muito parecida com né? Muito parecida também não, né? Porque nós somos humanos, mas te lembra que nós somos feitos sob a imagem e semelhança dele, né? Certamente, né, eu até com um certo cuidado, vou colocar assim, em dizer que ele certamente deve ter emoções, só que ele tem uma coisa muito importante que é difícil para nós, né, se conter, que é o autodomínio. Então eu perguntei para ele, né, e disse: Deus, então quais são as práticas que te entristecem? E ele me falou basicamente de 5, né? Não sei dizer se tem mais, eu acho que talvez seja até um caso a caso, alguma coisa assim, né? Meu cabelo tá meio estranho aqui em cima. Mas enfim, a primeira, ele me disse assim: eu não gosto de repetição. Eu disse: repetição? Mas repetição de quê, né? E aí, é claro que há basicamente, né, não sei se tem mais, mas 2 tipos de repetições foram focadas nesse caso aqui, né? Que é a repetição feita em forma de reza, né? E lá em Mateus 6, 7, 8, diz assim, Mateus 6, capítulo 6, versículos 7 e 8. Diz assim: e orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. E o 8 diz: não vos assemelheis, pois a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedires. Ou seja, ele não quer repetição, né? Mas aí eu disse assim, poxa, me faz, né, questionar mais, né? Tem tanta gente, sabe, que faz as suas, né, rezas, né, de uma forma tão fervorosa que até me deixa um pouco confusa em entender o porquê, então, que se a pessoa está rezando, né, eu estou falando rezando mesmo, sem substituição de oração, porque a reza, ela é uma repetição, né? E aí ele me disse assim: filha minha, você gostaria, se você tivesse um relacionamento, porque isso aqui, né, essa conversa que você tem com Deus, é um relacionamento, você está na sua intimidade fazendo pergunta para Ele, né? Então, o que está acontecendo aqui? Ele disse assim: você gostaria, né, de estar em um relacionamento e você perguntasse para a pessoa: você me ama? E a pessoa falar alguma coisa: ah, claro que eu te amo. Com essa entoação, com essa falta de
de emoção, sabe? De se colocar, de dizer, nossa, eu te amo, eu quero ficar contigo pro resto da minha vida, eu quero passar a eternidade, porque é isso que a gente tem que dizer pra Deus, né? Porque com ele a gente vai passar a eternidade. Então, ele estava se referindo no sentido da gente não ter essa conexão com ele. Você não pode simplesmente recitar palavras sem ter uma carga emocional que te conecta. Quando você, por exemplo, você tá com raiva e você vai orar e vai falar para ele, né? Você vai falar com ele, você fala. Deus tá doendo, Deus. Entende? Você se conecta. Você começa a chorar, você tem emoção conectada com isso, né? E outra coisa que Deus, e não é surdo, você tem que pedir uma vez, não é preciso você ficar todo dia dobrando seu joelho e orando pela mesma coisa. Principalmente se for uma coisa, vamos dizer assim, eu vou dobrar meu joelho, né, todo dia e orar para conseguir uma casa. Você tem que dobrar o seu joelho e glorificar a Deus. A casa vai ser uma consequência da glorificação que você faz. Isso não é ter intimidade com Deus. Por quê? Porque você gostaria de ter um relacionamento e a pessoa vir para você só na hora que ela precisar de alguma coisa, na hora que, sei lá, ela precisa de uma casa, ela precisa de um carro, ela precisa de dinheiro. Você ia estar se sentindo usada. Então é nesse sentido que ele não quer repetição, ele quer relacionamento sério, como se você tivesse um relacionamento com uma outra pessoa. É a mesma ideia, entendeu? Essa é a primeira prática que ele se entristece. Número 2 ele se entristece quando as pessoas acendem velas aos mortos. Eu fiquei até um pouco, disse, nossa, estranho isso, né? Mas aí, né, eu fui na Bíblia e vi que em Timóteo, 1 Timóteo 2,5 diz assim, 1 Timóteo 2,5 diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ou seja, ele está querendo dizer aqui que não adianta você ir acender uma vela para lá, para alguém que já morreu, pedindo que essa pessoa que já morreu seja um intermediador entre você e Deus, ou algum outro, né, desculpa minha, né, posso até parecer um pouco pejorativo, né, principalmente os meus irmãos de fé católicos, né, mas longe de mim, cada um com a sua fé. Eu tenho muito respeito, né, pelas pessoas que sabe, que separam o seu tempo, né, para a palavra de Deus, para agariar almas, né, e independente disso, eu tenho muito respeito, mas acender uma vela a um santo, esperando que ele seja um mediador, isso entristece a Deus, porque aqui em 1 Timóteo 2,5 ele fala que o único mediador entre ele, né, e você é Jesus. Ele fala aqui, ó, porque há um só. Ele não tá falando que tem 2, 3, 4, 5. É só um. Deus. Deus não, Jesus, né? E um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo. Fala aqui, né? Então isso entristece ele quando você vai acender uma vela, né, na esperança que, né, aquele espírito, né, seja um mediador entre você e Deus. O número 3 é a comunhão sem preparação. O que é essa comunhão? Essa comunhão é a comunhão do corpo de Cristo, né? Quando ele fez a última ceia, né, ele deixou para os discípulos, né, o pão e o vinho como símbolo da comunhão com ele, né? Então, quando a gente vai lá em Marcos 14, 24, diz assim, Marcos 14, 24 diz assim, e disse-lhes, isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. O que isso quer dizer? Ele está querendo dizer aqui o seguinte, que quando você vai fazer comunhão com Deus, né, tomar o vinho e comer o pão, você tem que ter preparado para isso. O que é essa preparação? Né? Voltando àquela questão, né, de ter emoção, de se jogar mesmo naquele relacionamento, né? Pensa assim, quando tu tá loucamente apaixonado por alguém, tu não te joga naquele relacionamento? Então, o relacionamento com Deus é a mesma coisa.
Ele quer que tu te jogue. Então, quando tu toma, né? Quando tu toma o vinho e come o pão, né? Ele quer simbolicamente que você lembre, né? E diga assim: Deus, muito obrigado, eu sou muito grato porque tu deste o teu único filho que tu amavas tanto para morrer por nós, e é por isso que eu tô aqui hoje. Então tu quer com toda aquela, sabe, aquele amor que tu tem no teu coração, e com muita gratidão agradecer a Ele, relembrando isso que Ele deixou, né? É que nem, pensando de novo, né, quando você está apaixonada, a pessoa vai embora e deixa aquela camisa, né, com aquele perfume teu, né, preferido dele, né, o perfume dele preferido teu, né? E aí você cheira aquela camisa com uma paixão louca, né? E lembra da pessoa e diz: ai, que saudade, eu tô com tanta saudade dele. É tipo isso. Quando você faz a comunhão com Deus, você tem que tomar o vinho você tem que tomar o vinho e comer o pão com esse mesmo entusiasmo. Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigada por ter me dado o teu filho, por ter morrido por nós. Eu te amo, sabe? É nesse entusiasmo que Ele quer que você esteja preparado para fazer comunhão com Ele. Né? Esse é o ponto número 3. O ponto número 4 é não falar com Ele, pedir orientação para Ele e colocar a fé em coisas que não vão te levar a lugar nenhum. Né? Então, por exemplo, você, né, vai vivendo teu dia, acorda de manhã, começa, né, a pensar num problema que você tem que resolver, só que em vez de você dobrar o seu joelho e dizer assim: Deus, traz conforto pro meu coração, que eu tô com a minha cabeça muito confusa, eu não sei tomar uma decisão, me dá orientação, me dá clareza para eu tomar uma decisão, né? Você pode falar isso depois que você apresentar as suas emoções, né? E dizer: Deus, eu tô muito preocupada, eu não sei como é que eu vou pagar essa conta. Deus, eu tô com sabe, eu tô com esse pressentimento dentro do meu peito, eu tô me sentindo muito triste. Apresenta as tuas emoções para Ele, depois pede clareza, pede orientação. Então, isso entristece Ele quando você, né, vai vivendo a sua vida, você não coloca fé nele, você não pede orientação para Ele, né? A gente, na nossa vida, geralmente a gente, né, coloca a nossa fé em coisas que não vai nos dar resposta, né? Às vezes a gente vai falar com um amigo, não, eu sempre digo isso aqui, não que a gente não precise das outras pessoas, mas às vezes conversar com uma pessoa não vai nos ajudar, vai nos deixar até mais atarantado, né? Principalmente se for alguém que coloca lenha na fogueira, como a gente fala, né? Então, você não quer ficar mais aborrecido, mas pedir com que Deus te dê clareza e orientação para você tomar uma decisão, por exemplo, né? Buscar a paz nele, né? Ele mesmo diz que ele é um Deus vivo, né? Ele é uma fonte infinita de água viva. Você pode ir com ele e achar a tranquilidade que você tanto procura, sabe? Em coisas corriqueiras, né? A gente procura paz em um trabalho, né? Que no final das contas não nos deixa felizes. A gente procura paz em um relacionamento que no final das contas não nos deixa feliz. A gente procura paz nos nossos filhos, na nossa família. Não que isso não seja importante, mas a paz que você procura, você só pode achar em Deus. Jesus é o único que pode te curar das tuas emoções. Só que tu tem que apresentar para Ele, né? Ele te respeita nas tuas decisões, no teu livre-arbítrio. Ele não vai simplesmente invadir, né? Sem que você abra a porta para Ele. E o número 5, ele fica entristecido quando você ignora os pedidos que Ele ordena você fazer. Vou compartilhar uma experiência pessoal aqui que eu tive em relação a esse número 5, muito rápido. O meu último relacionamento amoroso, né, eu tive um relacionamento de 7 anos. Faz menos de 6 meses que a gente se separou. Um dia eu compartilho aqui essa trajetória dolorida, mas muito libertadora. Eu sou muito grata por ele, né, porque ele foi usado por Deus, ele nem sabe disso hoje em dia, né?
Mas enfim, eu lembro que Deus disse pra mim várias vezes: minha filha, você tem que sair desse relacionamento. Minha filha, você tem que sair desse relacionamento. E ele deve ter me falado assim, sei lá, meses, talvez até um ano assim. E eu fui ficando. E eu sabia dentro de mim que eu tinha que sair daquele relacionamento, né? Só que eu tava sem força para fazer isso. E aí eu comecei a orar, eu comecei a dobrar o meu joelho e eu pedia para ele: Deus, tá doendo, eu sei que tu tá me pedindo isso, mas Deus, eu não tenho forças, Deus. Eu não sei quais são os teus planos para minha vida, Deus, mas faz por mim, Deus, faz por mim. Eu não tenho forças para fazer. Eu sei que tu quer que eu faça, mas eu não tenho forças para fazer. Faz por mim. Eu lembro que eu dobrava meu joelho e eu chorava, sabe, eu clamava, eu orava e eu colocava louvores, né? Na ocasião, ele trabalhava durante o dia, então ele saía de manhã de casa. E eu passava a manhã toda sozinha em casa, né? E eu colocava louvores altos, sabe? E eu cantava, e eu clamava, e eu orava. Então aquilo, às vezes eu passava 3 horas fazendo isso que eu nem sentia, né? Que eu estava fazendo isso. Então, ele eventualmente fez por mim o que eu não tive forças para fazer. Mas eu tive que reconhecer isso primeiro, né? E eu pedia muito perdão, Deus, eu não consigo, eu sei que tu tens que fazer, me perdoa, porque eu sou fraca, sabe? Não que eu estivesse justificando, né? Mas enfim, cada caso é um caso. Então esse número 5 aqui, né? De ignorar os meus pedidos quando eu ordeno, agora, às vezes ele diz assim pra mim, né? Filha, faz tal coisa. E aí eu vejo uma louça suja na pia e eu digo, eu vou lavar essa louça. Aí ele diz assim, não pedi pra você fazer isso. E eu deixo, né? Com o tempo eu tô conseguindo me comunicar com ele melhor, né? É que nem um relacionamento, né? A gente vai com o tempo, vai se ajustando, né? Só que ele é muito amoroso, ele é muito paciente. Ter um relacionamento íntimo com Deus é muito maravilhoso, sabe? Eu passaria por tudo de novo, por toda a dor que eu passei. Eu sou muito grata por tudo que aconteceu, pelas pessoas envolvidas, pelas pessoas que me ajudam até hoje, né? Que me ajudaram. E, sabe, Deus só recompensa. E é tudo maravilhoso, né? Tudo maravilhoso, é muito bom. Uma delícia isso, obrigada, Deus. Então, gente maravilhosa, as conversas, né? Acho que é conversa diária, né? Eu até me esqueci. Enfim, o vídeo, né, de hoje, conversas diárias com Cristo, acho que é isso, né? É esse. Eu deixo vocês com um resto do dia muito abençoado. Que Deus abençoe sua família, sua casa. Sabe, se você está sentindo o coração pesado, se abre para Ele, dobra o teu joelho e se abre. Fala para Ele como se estivesse falando, sabe, com um amigo. É assim, é fácil. Você pode fazer isso agora, você não precisa esperar até mais tarde, ou amanhã, ou mês que vem, ou quando você tiver mais dinheiro, ou quando você tiver de férias. Não precisa. É assim que acontece, tá bom? Deixo vocês com muitas bênçãos do Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso. Tchau.